A repressão policial contra manifestações populares e contra manifestantes, ou seja, cidadãos que estão indo às ruas para se manifestar, é o nosso tema de hoje. Em Goiás, nós temos alguns exemplos recentes, como a prisão de manifestantes que protestavam contra o aumento da tarifa e contra a má qualidade do transporte público em Goiânia na Operação 280 em 2014, a prisão de estudantes, professores e apoiadores do movimento de ocupações de escolas públicas em Goiás, em protesto contra a terceirização da educação, em 2015, a agressão sofrida por professores da rede pública municipal por parte da Guarda Civil Metropolitana no mês passado, e também um caso que ganhou projeção internacional, a agressão sofrida por um manifestante durante a greve geral em Goiânia. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos dois convidados aqui no estúdio de hoje. Nós vamos conversar com o professor Djaci de Oliveira, que é sociólogo, professor da Universidade Federal de Goiás e pesquisador também na área de Direitos Humanos, Segurança Pública e Estudos sobre Violência. Olá, professor, obrigado pela sua presença novamente. Muito obrigado. E também contamos com a presença do Matheus Ferreira, que é estudante de Ciências Sociais da UFG e que foi agredido por um policial militar na manifestação do dia 28 de abril. Olá, Matheus, obrigado pela sua presença. Olá, agradeço o convite. Bom, para começar, falando a respeito da repressão às manifestações. Professor Djaci, o senhor consegue explicar qual seria a motivação, qual seria o histórico dessa repressão às manifestações, principalmente no estado de Goiás? Bom, a repressão policial sempre ocorreu no Brasil. Agora, no estado de Goiás, ela ocorre com muito mais frequência e de uma forma muito mais truculenta. O que existe é um tipo de polícia que é estimulada a fazer esse tipo de ato. Então, nós temos que discutir muito qual é o papel da polícia militar no estado de Goiás. Nós queremos uma polícia que garanta segurança, não uma polícia que produza mais violência. Então, seria o reflexo da prática comum da polícia nas manifestações. Exato. Ela é orientada a agir de forma agressiva. Agora, existem protocolos internacionais que dizem o que você pode fazer e o que você não precisa fazer e qual é a gradação. O que nós aqui estamos observando é que aqui ela não tem o uso dessa gradação. Ou seja, em algum momento você pode precisar utilizar dispositivos mais energéticos. Mas isso tem que acompanhar a necessidade, a real precisão desse instrumento. Você não vai usar spray pimenta desnecessariamente. Você vai usar em alguma circunstância de limite. E aqui o problema é esse. Esses limites estão sendo utilizados de forma absurda, de uma forma muito aleatória e sem coordenação. Não é necessário. Você precisa assegurar que dentro de uma própria manifestação as pessoas também tenham segurança. Elas estão ali para manifestar por direitos. Elas não estão ali para fazer baderno, para fazer depredação. Elas estão ali porque elas estão questionando, dentro de um Estado democrático, a necessidade de se rever algumas políticas. Isso se espera em qualquer lugar do planeta. Bom, Matheus, você viveu uma situação violenta, que deu repercussão nacional. Queria que você contasse um pouco pra gente. Você tinha medo de ir a manifestações? Você sentiu medo em algum momento e mudou ou vai mudar a sua postura daqui pra frente? O que aconteceu com você no dia 28 de abril? Acho que toda manifestação, assim, desde 2013 eu vou em manifestações, né? E a gente vê a repressão, né? E dá, sim, um pouco de medo, né? Mas assim, nunca aconteceu comigo uma coisa tão, uma agressão física, uma situação semelhante a essa, né, que realmente foi desproporcional. Agora, falando do futuro depois, eu não sei, eu acho que é um pouco difícil, assim, de dizer, mas pelo menos por hora eu não devo ir em manifestações, eu acho, até por acho que existe esse receio também, mas também uma preocupação com a minha saúde mesmo também, com a recuperação, né? Mas realmente é complicado, assim, sabe? E você sentiu alguma diferença? Você veio do interior de São Paulo. Como o professor Djaci disse, a polícia de Goiás parece praticar mais esses atos. Dá para notar alguma diferença das manifestações lá e aqui? Então, eu sou de Osasco, né? Mas assim, antes de vir para Goiânia, eu vivi pelo menos uns 7 anos em São Paulo mesmo, capital. E assim, eu via muita repressão também em São Paulo, sabe?
Agora, eu não sei, realmente existe eu não sei se, acho que o Jaci ele tem dados para dizer isso, mas existe sim um sentimento, uma percepção que aqui parece ser maior a repressão, a violência assim como um todo parece ser mais forte. Eu não sei se fica mais concentrado, eu não sei dizer, mas tem essa percepção, assim, esse sentimento de que é maior. Bom, professor, e por que a polícia costuma dizer que são fatos isolados? O caso do Matheus aqui também disseram isso, que é um fato isolado, que a polícia não age dessa forma, mas se a gente for analisar, existem muitos casos, recentemente no Pernambuco, um rapaz atingido por um tiro. Por que costuma se tratar de fato isolado, se na verdade não parece ser assim? É uma estratégia. Se eu digo que é um caso isolado, eu vou dizer que isso fugiu à regra e, portanto, não deve ser objeto de questionamento. Então, essa é uma estratégia de defesa de quem agrediu. Quando a gente começa a fazer análise e começa a pegar todos os casos que vão ocorrendo, a gente percebe que aquilo ali está dentro de uma orientação específica que aquela instituição deve seguir. Ela tem que agir daquela maneira, ela tem que utilizar aqueles instrumentos, né? Então, a gente poderia fazer essa discussão a partir dos vários casos. Se ele fala assim, é um caso isolado, então não há necessidade de fazer essa discussão sobre o papel da polícia. Não, isso não é um caso isolado. Quando a gente começa a pegar todos, a gente percebe que existe um tipo de orientação que está sendo dada para a polícia para que ela haja daquela maneira. Então nós temos que perguntar, como que nós queremos mudar? Nós vamos mudar a partir dessas várias experiências que demonstraram que a polícia está fugindo daquilo que se espera, ela não está conseguindo fazer uma abordagem no meio de uma multidão, e aí ela passa a utilizar a agressão de forma indevida e de forma desproporcional, né? Então, isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Várias polícias, com um número até bem menor, conseguem resolver dentro de uma multidão. E aqui não vai ser diferente. Se ela for bem treinada, se ela for preparada para respeitar os direitos das pessoas, ela não vai utilizar esse tipo de instrumento. Então não foi um caso isolado, é um caso a mais, junto com vários outros que vão demonstrar um modelo de polícia que nós temos. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo agora, nosso tempo chegou ao fim. E daqui a pouco você confere um pouco mais sobre esse debate a respeito da repressão às manifestações no Brasil e em Goiás. Continue acompanhando Conexões pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta discutindo repressão policial contra manifestações populares. Hoje nós recebemos de Jaci de Oliveira, sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, e também Matheus Ferreira, que é estudante de Ciências Sociais da UFG. Matheus, queria começar com você esse bloco. A gente fala muito, até mesmo nas manifestações, sobre desmilitarização da polícia militar. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que poderia ser uma saída para que essa repressão diminuísse, para que a polícia agisse de uma forma diferente com seus iguais, com os cidadãos? O que eu vejo assim é que não existe, assim, o que a gente sente falta realmente é de sentir, por exemplo, numa manifestação, você se sentir seguro, né? Você ter uma polícia que preze pela sua segurança, né? E muitas vezes o que a gente percebe é uma polícia que cuida do patrimônio, né? Que está mais preocupada em cuidar do poder, dos estabelecimentos privados ou dos estabelecimentos públicos, né? Que eu acredito que também é de importância, mas parece que a vida fica em segundo plano às vezes, né? Eu não sei, talvez a desmilitarização da polícia seja uma solução, mas eu acredito que a discussão deve ir além disso, né? Assim, que tipo de polícia a gente quer, né? Então acho que é isso que precisa ser debatido, né? Porque a gente vai numa manifestação e a gente espera o diálogo, a gente espera que alguém venha falar com a gente e debater as propostas, né? Mas o que a gente recebe é a força policial, né? Então é a repressão, né? Professor Jaci, como é que você enxerga essa tentativa e também até mesmo a dificuldade de se discutir essa desmilitarização? Não consegui falar essa palavra hoje. Bom, a desmilitarização é necessária. O que a gente quer dizer com isso? Desmilitarização tem a ver com como funciona internamente a polícia. Ou seja, o policial que está lá, ele pode fazer as coisas
ele pode respeitar um cidadão, ele é treinado para isso. Porém, no seu treinamento, inclui várias outras características e que nem sempre permite que ele possa agir como ele acha que é a maneira correta ou como a lei diz, inclusive, como é que deve ser. Ele é treinado pela disciplina. A disciplina é regra fundamental dentro de uma estrutura militar. Disciplina, obediência, e isso vai fazer com que esse soldado ele seja extremamente submisso às ordens. Então, mesmo que aquela ordem seja absurda, ele é treinado para obedecer, né? A lei brasileira diz até que você pode desobedecer, porém, qual é o soldado, qual é o policial, né, raso que vai desobedecer, né, um coronel? Então, no processo da militarização, essa estrutura, né, de dominação da alta hierarquia da polícia sobre todos os seus subalternos é muito forte. Então, quando se fala em desmilitarizar, é quebrar essa teia de submissão de forma que ele possa ter autonomia, que ele possa, né, inclusive questionar os seus superiores quando isso é necessário. Porque na estrutura atual, né, em algumas polícias, até para ele casar, ele tem que pedir autorização do comandante. E o comandante poderia, porque está lá escrito no regimento da polícia, e ele pode negar. Ou seja, isso é um absurdo. Então essas estruturas, né, precisam ser revistas. E uma das estruturas que precisa modificar mesmo é acabar com a militarização e aí desenvolver o processo de desmilitarização. Isso, inclusive, é vontade da maior parte da corporação da polícia, porque todos os soldados sabem que, né, isso, né, implica num forte grau de submissão dele, e onde quer que ele estiver, onde ele encontrar, ele tem que ficar batendo continência para os seus superiores, né, mesmo em uma atividade social. Bom, Matheus, você até comentou a questão dos bens, né? Que existe um certo apreço pelos bens, pelas vidraças, pelas fachadas e não tanto pela vida das pessoas. Em relação a isso, parece que você sempre tinha que se justificar que você não estava vandalizando nada, ou as pessoas, enquanto você estava internado, justificavam que você não estava vandalizando, então você não deveria ter sido atingido. Qual é a sua interpretação sobre isso? Parece que a vítima é o vilão, né? É meio estranho, assim. Mas, na verdade, o que se percebe é até, assim, uma tendência, né? Eu não sei se eu posso dizer de instituições, né? Uma tendência de instituições, de pessoas também, a criminalizar os movimentos sociais como um todo, né? Então, até que se prove o contrário, aquela pessoa que estava no movimento social é um vândalo, é um baderneiro, está atrapalhando o trânsito, né? Então, eu acredito que essa discussão onde a vítima é criminalizada perpassa por isso também, a criminalização dos movimentos sociais. Né? Como se todos que estivessem lá estivessem fazendo algo errado, né? Exatamente. É por aí. Professor Jaci? Vou te dar um bom exemplo de como que as pessoas valem pouco no Brasil, né? Se o seu carro for roubado, qualquer delegacia aceita a reclamação imediatamente. Mas se seu filho desaparecer, muitos deles vão dizer, volte daqui a 24 horas. Por que o seu carro pode ser reclamado imediatamente e o seu filho, eles dizem, volte daqui a 24 horas? Porque o filho não é importante. O carro seu é muito importante. Durante muitos anos eu estudei sobre desaparecimento de pessoas, né? A lei mudou. A lei diz que você pode e é obrigado a fazer o registro imediato ali, né, do desaparecimento do seu filho. Mas ainda assim estão mandando as pessoas voltarem depois. Né? Por quê? Porque se o filho for importante, se a vida é importante, isso tem que ser feito imediatamente. Porque em uma hora essa pessoa pode estar muito distante, se ela foi levada, né, se foi uma subtração de incapazes, por exemplo, né? E em um dia, essa pessoa está do outro lado do mundo. Então, né, isso demonstra claramente o que a lei brasileira diz. Primeiro, protege o patrimônio.
A pessoa é secundário. Interessante, professor. Bom, e a gente vai continuar o debate no próximo bloco e a gente vai finalizar essa conversa com o Matheus e com o professor Djaci daqui a pouquinho. E eu te convido a participar do Conexões mandando as suas sugestões. É só enviar para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a violência policial contra manifestações populares. Hoje nós estamos conversando com Djaci de Oliveira, sociólogo e professor da UFG, e também Matheus Ferreira, estudante de Ciências Sociais também da UFG. Professor Djaci, em relação à repressão às manifestações que a gente tem visto nos últimos anos, parece que as manifestações mais à esquerda sofrem mais com a polícia do que as manifestações, por exemplo, para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que estariam mais à direita. Isso é uma análise rasa? O que o senhor acredita? Não. De fato, existem interesses em jogos. Então a gente tem que pensar, a sociedade tem vários grupos de interesse e esses grupos de interesse vão tentar, né, assegurar, né, o bom andamento de uma manifestação que interessa aos seus jogos políticos e vão reprimir outras, né? Vai dar publicidade para uma, vai esconder a outra. Isso sempre aconteceu no Brasil. Quem conhece a história da mídia, quem conhece a história da organização política social no Brasil sabe que isso sempre esteve presente. E de fato, isso aconteceu nos últimos anos, né? Como o interesse naquele primeiro momento ali era de derrubar um governo, de tentar, né, demonstrar que havia uma forte insatisfação, alguns governantes, né, orientaram, né, politicamente para que houvesse uma maior repressão, né, daqueles que estavam defendendo o processo democrático, né, e ao mesmo tempo, né, tentar dar o máximo de segurança para os grupos que queriam, né, romper a estrutura democrática e derrubar um governo que tinha sido eleito recentemente. Matheus, você sente isso? Não sei se você participou de alguma outra manifestação mais à direita, as do impeachment, e mesmo dentro de uma manifestação considerada mais de esquerda, parece que também há um foco nos jovens, né? Em pessoas geralmente vestidas de uma forma ou com cores escuras ou com algum adereço que parece que a polícia vai focar mais nessas pessoas. Acontece mesmo? Não, é perceptível, assim, principalmente porque, assim, manifestações talvez de direita, sei lá, manifestação, por exemplo, você deu o exemplo do impeachment da Dilma, estavam alinhados com grupos que são dominantes, né? Então, se os grupos dominantes estão alinhados com aquilo que está sendo cobrado numa manifestação, dificilmente você vai ver uma repressão. Isso realmente acontece, não é porque eles são mais bonzinhos ou menos agressivos ou, sabe, porque isso é muito colocado, né? Nós fazemos uma manifestação pacífica e não acontece nenhum problema, né? É colocado por quem faz uma manifestação, por exemplo, no impeachment da Dilma. Agora, o que eu percebo é que realmente, quando incomoda, quando é uma pauta, quando uma pauta da manifestação realmente vai contra as vontades, os interesses dos grupos que estão no poder, aí realmente a gente percebe que tem essa repressão, essa força que vem contra uma manifestação desse tipo, né? Ou existe também uma violência até mesmo da linguagem que é usada para falar em relação às manifestações, né? Com certeza. Sempre que a gente vê na televisão uma manifestação mais à esquerda, é o confronto com a polícia, os baderneiros, parece que há uma supervalorização dos ataques que acontecem a bens privados. Como é que você enxerga isso também, Matheus? É muito colocado assim como confronto, né? E eu não sei como que pode acontecer um confronto com quem tem armas, né? Assim, armas tem um material, um aparato muito forte para conter manifestações, inclusive até armas de borracha apontadas contra manifestantes. Eu acredito que é um aparato muito forte para ter um confronto, assim, né? Então, e assim, só repetindo também, da supervalorização, né, dos casos em que há algum tipo de vandalismo. Sim. E é supervalorizada essa questão dos vandalismos, né?
e como se os manifestantes estivessem totalmente errados, assim, e é colocado num segundo plano a violência que é praticada pela instituição, né, que deveria nos proteger, né? Então, isso é muito notório, assim, porque, até voltando ao início, né, quando foi falado, que a gente falou sobre os casos específicos que acontecem, são colocados como casos isolados, como o caso que aconteceu comigo, e na verdade não são casos isolados, a gente vê isso assim, acho que de forma recorrente nas manifestações, né? Outras pessoas também foram agredidas naquele dia, mas não com tanta gravidade, né, Matheus? É que são alguns casos que às vezes ganham repercussão e daí é levantado como uma questão, nossa, olha só, aquele policial fez isso, ele é despreparado, ele é isso, ele é aquilo. Na verdade, não. É uma coisa que a gente vê recorrentemente nas manifestações, né? Professor Jaci, como é que você enxerga essa questão da linguagem também e da cobertura midiática em relação às manifestações? Existe aí também até mesmo uma repressão simbólica, né? Exato. Nomear é uma arma poderosa, né? E nomear é necessário para eu tentar caracterizar este grupo como problema e, ao mesmo tempo, o outro que faz a mesma coisa, eu dou um outro nome, de forma que eu não vou juntar esses dois grupos. Todos os dois estão fazendo manifestação. Os dois podem ter levado algum tipo de equipamento que é considerado agressivo, mas eu vou nomear e falar, esse é baderneiro, esse é um cidadão. E aí, os dois, na verdade, são cidadãos, porém, né, o jogo, né, de transmitir e de tentar caracterizar faz parte também do processo de querer segregar as pessoas, né, e tentar reprimir um grupo no qual eu não quero, né, que ele apareça, que ele ganhe projeção e que ele ganhe legitimidade, né? Então, o uso das palavras são necessárias para os grupos dominantes para poder tentar descaracterizar e deslegitimar, né, uma manifestação pacífica, necessária, porque os indivíduos estão expressando sua indignação, seus desejos, né, e a necessidade de mudar a política brasileira. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professor Jaci, novamente pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. Matheus, queria agradecer também a sua presença, por estar aqui com a gente e desejar melhoras aí no seu processo de tratamento. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade de debater esse tema que é tão importante, que continue, né? Que tenham muitos outros debates, né? Obrigada, Matheus. Bom, o Conexões termina aqui. Você pode continuar acompanhando a gente pela TV UFG e assistir toda a nossa programação. Ou então você pode acessar as nossas redes sociais ou o nosso site e saber as novidades da TV UFG. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!